whom heartily salute the citizens of the new world. Olá pessoal, eu sou André Barbieri, aqui do nosso programa de debates teórico-políticos do Ideias de Esquerda. Estamos aqui de volta para fazer uma discussão sobre, dessa vez, um tema também internacional e de grande relevância para a gente, que são as eleições presidenciais na França desse ano, agora de 2022, e a reorganização da esquerda, no marco desses resultados eleitorais. E aqui eu estou novamente com o meu querido Felipe Alcoy, que é editor do Révolution Permanente, que é o nosso jornal, nosso diário irmão lá na França, direto de Paris, para conversar com a gente sobre as novidades. Tudo bem, Felipe? Oi, André, tudo bom? Tudo bem por aqui. Tudo Obrigado bem? pelo convite. Sim, vai ser importante discutir as eleições aí na França, inclusive porque tem alguns debates que atravessam a esquerda que tem relação também, né, com aquilo que acontece no Brasil e as discussões que a esquerda precisa fazer, e por isso é importante levar em consideração esse panorama, né, que a França lega ao mundo depois dessas eleições. Assim, para a gente tentar introduzir as ideias básicas com os dados concretos, né, dessas eleições, o Macron venceu a Marine Le Pen no segundo turno por 58% dos votos, um pouco mais que isso, contra 41% dos votos da Marine Le Pen. Se a gente fosse comparar com o segundo turno de 2017, que postulou esses dois mesmos candidatos, o Macron tinha vencido naquele momento por 66% dos votos contra 34%. Então, a nível de porcentagem, isso diminuiu um pouco, ainda que a gente possa fazer os cálculos também sobre os votos gerais. A abstenção também foi bastante grande, né? Foi de 28%, foi maior do que a abstenção do segundo turno em 2017. E são eleições que ocorrem em meio à guerra da Ucrânia, sobre a qual a gente já conversou, eu e o Felipe aqui mesmo, no espectro do comunismo, tendo em vista que a Le Pen fez ou veio fazendo gestos amigáveis ao nacionalismo reacionário do Putin e que vieram deixando o imperialismo beligerante, né, do Macron e de toda a União Europeia bastante preocupados, né, duas posições reacionárias que a gente foi debatendo nesses últimos episódios. O Macron, logo depois do triunfo, disse que reconheceu que a França estava atravessada por muitas dúvidas, por divisões, assumindo a sua própria maneira que se tratava de um triunfo pírrico, né, que vai gerar dificuldades, mesmo que ele comemore uma das poucas reeleições na história da Quinta República Francesa, pensando o Mitterrand em 1988 ou Jacques Chirac em 2002. A Marine Le Pen disse que se tratava de uma vitória impressionante do seu partido, que ela buscaria ser a verdadeira oposição. Agora, o Macron, diante do esfacelamento completo, né, de alguns dos principais partidos do regime político francês, o Partido Socialista de um lado, os republicanos de outro, e a questão é que existe muito rechaço, né? A gente viu isso por parte das abstenções, e mesmo por muitos sinais que vieram sendo dados, né, na política francesa de descontentamento com a política oficial, que não se reduz à escolha entre essas péssimas opções do regime. Inclusive, o Macron venceu a Le Pen, muito mais pelo espanto de ter alguém da extrema-direita ali na presidência francesa do que por uma adesão própria, né, ao seu próprio programa. E aí também é importante levar em consideração que a imprensa vem usando, isso é um debate interessante aqui para o Brasil também, esse duelo entre a direita e a extrema-direita para falsificar a realidade de uma sociedade que, como é a francesa agora, está super polarizada também à esquerda. Alguns diários chegam a falar que não existe mais a disputa entre esquerda e direita, só entre nacionalistas de um lado e globalistas do outro, né? Uma visão que o imperialismo tentou usar para convencer ou para dar a ideia de que a juventude e os trabalhadores estariam agora adotando uma postura mais à direita, né? Essa é uma visão unilateral que a gente vai discutir aqui, que parte de um dos elementos da realidade, mas que exagera esse elemento para ignorar justamente a polarização social que existe também pela esquerda, tanto assim que, como a gente vai debater aqui no nosso próprio episódio, já houve manifestações logo depois do triunfo, né, do Macron, nas ruas de Paris, em várias outras cidades, mostrando que sim, vai haver oposição também nas ruas.
Então, para introduzir esses dados concretos, assim, para a gente poder já entrar na primeira pergunta, Fih, o que expressa justamente esses resultados eleitorais? Esse triunfo do Macron e a própria postura, né, que a Marine Le Pen teve diante desses resultados? É como você falou, que o Macron ganha, mas não com um voto que é uma adesão ao projeto do Macron. É um voto que principalmente vai contra a extrema-direita, contra a Marine Le Pen, porque ainda fica não, uma rejeição importante às ideias racistas e tudo que significa a Marine Le Pen, porque ela vem de uma... Mesmo se nos últimos anos a Marine Le Pen tentou fazer um giro ao centro, ao centro desde a extrema-direita, ela vem de uma família política, uma família concretamente, porque o pai foi, durante muitos anos, o candidato do partido que hoje ela representa, mesmo se mudaram o nome e tudo, e que tem uma história não de apoio à colonização, de colaboracionistas com os nazistas, etc. Então é também um símbolo muito importante para a França ter a Marine Le Pen com o seu partido de extrema direita na segunda volta pela terceira vez na história. E então tem uma rejeição popular importante contra a extrema-direita e especificamente contra a família Le Pen. Mas também, o que você falou, é importante ver, é que, primeiro, o resultado da Marine Le Pen dessa vez foi maior do que foi em 2017. O Macron desce um pouco o resultado, baixa um pouco, e também teve uma abstenção enorme. Muitas pessoas não foram votar. É a abstenção mais importante da Quinta República. É a primeira vez que tem 28% de pessoas que não foram votar para a segunda volta da eleição presidencial, que é a eleição onde a maioria dos franceses vão votar. Então, isso aí é, para mim, um dado muito importante. Importante por quê? Porque não somente a gente pode ver que a base social do Macron é fraca, porque finalmente ele não tem 68% de apoio. Primeiro tem uma abstenção muito importante e depois não é que 58% das pessoas votaram pelo projeto do Macron. Mesmo se os ministros e responsáveis do partido de Macron estão tentando falar e dizer que é isso. Não é a verdade. Tem um voto que é contra a Le Pen. E, ao mesmo tempo, para mim, o que mostra também é uma desconfiança muito importante da população francesa, principalmente dos setores mais populares, frente à política oficial, frente ao Macron, aos outros partidos políticos e que não queriam, e muitas pessoas que não querem, e que queriam votar na Le Pen contra Macron. E o que se espera agora, mesmo se Macron tentou fazer um discurso um pouco conciliador, né, dizer que o segundo mandato não vai ser a mesma coisa que o primeiro, que vai mudar a forma de fazer política, como dando mais espaço ao debate com a população, não sei lá, uma blá blá, porque não é verdade, mas ele tenta mostrar que vai ser outra coisa hoje em dia, mas a verdade é que ele tem um programa de reformas estruturais importantes, de ataques contra a classe operária e os setores populares da população, e que desde hoje, nem 24 horas depois, já um dos ministros do Macron saiu dizer que talvez eles vão implementar a reforma da Previdência. Não é a Previdência? A reforma da Previdência, sim. A reforma da Previdência,
mas passar na Assembleia pela força. Não, nem vai ter muito debate, voto, nada. Vão passar o mais rápido possível para começar a reformar desde os primeiros dias do governo. Isso aí vamos ver o que dá. Se eles vão conseguir fazer isso realmente e se vai ter resistência, porque, como você talvez se lembra, a última grande mobilização antes da pandemia foi contra a reforma da Previdência do Macron. Onde a gente viu um mês de greve, principalmente em Paris, dos setores do transporte público e tudo. Então, é uma questão muito, muito sensível na França. E não somente isso, ele quer fazer trabalhar obrigados os desempregados, um monte de reformas que ele quer aplicar, implementar, que vai ser muito difícil, porque, como eu falei, ele tem uma base social de apoio muito, muito fraca. E, então, é isso que para mim, expressa principalmente esse resultado. É uma vitória do Macron, uma vitória menos do regime, mas uma vitória fraca. E como alguns editorialistas, analistas já estão falando há algumas semanas, meses, é que também o que tem, por que eu falo que tem uma crise também do regime, é porque o partido do Macron está se transformando como diz um analista aqui, no único partido de governo da França, porque o Partido Socialista praticamente desapareceu, fez menos de 2%, e a direita tradicional, o centro-direita, que é o Les Républicains, eles também nem alcançaram 5%. Então, é como que o Macron conseguiu ganhar um voto útil de alguns setores da esquerda social-liberal e da direita centro-direita. É por isso que mesmo a base social e eleitoral do Macron nem é tanto uma base social muito fiel. É um voto útil que teve a direita liberal, né? Então, isso também é uma preocupação para a burguesia, porque se tem só um partido único de governo, por que partido único de governo? Porque não é que tem um partido, mas o partido de Marine Le Pen, a gente viu que é difícil que chegue ao poder, porque tem uma rejeição muito importante, e Mélenchon, pela esquerda, é muito radical, entre aspas, para a burguesia, por enquanto. Por enquanto, é muito radical para a burguesia. Então, o único partido que pode garantir os interesses da burguesia hoje em dia e chegar e governar de forma responsável, entre aspas, é o Macron. E isso aí é um perigo para todo o regime. Sim, só esclarecendo também para o pessoal que está nos ouvindo aqui, que quando a gente fala do regime da Quinta República, se refere ao regime parlamentar republicano que foi instaurado na França pelo Charles de Gaulle em outubro de 1958. E é esse regime justamente que está com esses contornos concretos de crise que o Felipe estava mencionando, porque isso é muito importante, né? Se alguns dos partidos mais importantes do regime vão afundando, como é o caso do Partido Socialista, dos republicanos, claro que isso também gera problemas grandes, né, para a burguesia, essa ideia de um partido único capaz de governar, e que justamente vai diminuindo, né, as mediações. E é justamente isso que eu queria pegar para seguir, Fih, porque é um triunfo difícil para o Macron, e também significa que ele vai ter muitas contradições sociais para enfrentar pela frente. Estava lendo alguns jornais aqui, o The Economist, por exemplo, ele solta fogos de artifício dizendo que o Macron vai ter mais 5 anos, seria a União Europeia com mais 5 anos de estabilidade no marco de ter o Macron na presidência, mas não é isso que aparece pela frente, justamente, né, como você estava explicando. Quais são essas contradições com as quais o Macron vai ter que se enfrentar agora, que não parecem ser nada fáceis, né? Eu acho que quando foi a primeira eleição do Macron, que ninguém conhecia ele, o pouco, ele foi ministro do Hollande, não é que era um desconhecido total, mas era uma pessoa jovem, relativamente jovem, né?
Eu acho que ele tem 42 anos, não sei, é jovem para um presidente que, quando você vê o Biden, que tem mais quase 80 anos, é jovem. Então, é como a cara da juventude, do futuro liberal, e um pouco que vinha num contexto onde a extrema-direita estava ganhando eleições, ou ia ganhar eleições e tudo, com Trump nos Estados Unidos e tudo, o Macron aparecia como, claro, uma esperança para todo esse povo aí. 5 anos mais tarde, o Macron voltou a ganhar, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não é o mesmo entusiasmo, não é a mesma pessoa que você vê e que você não sabe quem é, como que vai fazer. Tem muitas coisas que a gente já conhece o Macron, a gente já conhece os limites e tudo isso. Então, aqui o problema principal, eu falei da crise potencial, crise política e do regime político na França. Mas tem também, como também eu falei um pouco, o perigo de crises sociais. A gente viu com os coletes amarelos como a França se transformou durante alguns meses num país completamente desestabilizado, onde o Macron teve que sair com a polícia, com uma grande repressão e tudo isso começou, não foi por isso, mas começou por um aumento de 10 centavos de euros no combustível, no preço do combustível. Então, no contexto da gente está falando a nível internacional de crise econômica, de inflação, que a guerra na Ucrânia está já tendo repercussões na inflação, tanto no preço dos alimentos, como nos combustíveis e tudo. E a Europa, que é um continente particularmente dependente do gás e do petróleo russo, a França um pouco menos do que outros países, mas que tem repercussão e tudo, a perspectiva é de uma situação econômica mais difícil. E nesse marco, o Macron não é que tem um programa social, justamente a Le Pen fez muita demagogia com a ideia de ter aumentos salariais, que era uma mentira, né? Era uma mentira, e também e um programa mais social. O Macron não tem isso. O Macron, ele falou claramente que vai ter um programa de ajustes estruturais e por isso também que ele sabe que vai ter possivelmente que se enfrentar com algum tipo de revolta ou de mobilização social dos trabalhadores e talvez também de setores mais da juventude. Entre a mobilização mais importante que teve entre o primeiro e o segundo turno foi a mobilização da juventude da Sorbonne estudantil. Então, isso é importante, porque na França sempre isso é como que antecipa a mobilização da classe operária. É importante ver isso. E é por isso também que, nesses últimos dias, o Macron começou a ter alguns gestos favoráveis ao diálogo social com as direções sindicais. E, claro, como você pode imaginar, a burocracia sindical, todas as burocracias sindicais estão completamente felizes de pensar que vão ter um papel importante no próximo mandato do Macron. Então é isso. A gente já começa a ver que não é como eu falei. Em 2017, o Macron chegou dizendo: eu não vou falar com ninguém, eu vou fazer uma reforma estrutural, eu não vou discutir com o sindicato, tudo isso é a velha França, a velha França. E hoje em dia ele volta com os corpos intermediários, como se falam aqui, para tentar ter um diálogo social e garantir a paz social no país, porque tem muitas contradições. Primeiro, a figura mesma de Macron é odiada, por isso que muitas pessoas, mesmo na esquerda, pessoas confundidas, votaram para Marine Le Pen contra o Macron, em parte, uma parte, não é que foi massivo, pessoalmente, Macron insuportável, arrogante, sabe, muito desprezo de classe. É um jovem, sabe, um jovem liberal arrogante.
Então, a pessoa dele é muito detestável, isso. Depois você tem muitas contradições políticas. Tem que ver se nas próximas eleições legislativas o Macron vai conseguir ter uma maioria. Eu acho que é provável, não sei se seguro, mas é provável que ele porque tem um regime também, como funciona aqui, que é muito antidemocrático, pode ser que ele consiga, mas a gente viu durante esses 5 anos, cada ano, cada mês, ia desaparecendo, tinha rupturas, pela esquerda, direita, mas foi se enfraquecendo o bloco do Macron. E depois você tem, claro, isso do que eu falava, as contradições econômicas e sociais, que o programa mesmo do Macron não pode responder. E é aí que a gente vai ver, como eu estava falando, o papel das burocracias sindicais. Se eles vão continuar no diálogo que eles mantêm com o Macron, ou se vão preparar a resistência aos ataques que vão ser muito, muito duros. Sim, até pegando esse gancho que você falou agora, para mostrar o que significa, né, as dificuldades do Macron no novo mandato. Ele foi obrigado, como você explicou, ao contrário de 2017, a colocar os corpos intermediários, né, a voltar a tentar dialogar, inclusive, com as burocracias sindicais, para mostrar que aquela figura jupiteriana do Macron já não está com a força que ele tinha, né, no primeiro mandato. Isso é bem importante para ver essas fragilidades e como surge um governo frágil, justamente, um governo débil com pouca legitimidade que deixa um país talvez mais próximo do que no seu primeiro mandato, aquela onda de mobilizações e de lutas operárias que a gente viu nos últimos 5 anos na França. E a outra questão que eu ia te perguntar, ainda aproveitando sobre esse primeiro momento dos resultados eleitorais, porque aqui no Brasil também, justamente, a gente tem muitas discussões, especialmente nos âmbitos da esquerda, sobre essa questão do mal menor. Se a gente fosse pensar aí na França, a política do Macron, que agora, no segundo turno, se enfrentava com a Marine Le Pen, foi justamente a política que fortaleceu a extrema-direita. Comparando os resultados, né, de 2017 para hoje, se vê que a extrema-direita avançou bastante, não só em regiões rurais ou semi-rurais, mas inclusive em determinadas periferias das grandes cidades, justamente pelo descrédito total dessa política que supostamente seria o mal menor. Então eu queria te perguntar justamente isso, o que implica esses resultados, né, da Marine Le Pen, como isso se expressa na França entre as regiões menos urbanizadas com as regiões com os grandes centros, né? O que expressa esse resultado da Marine Le Pen? Sim, a Marine Le Pen, ela ganhou mais votos em absoluto, eu acho que ganhou um pouco mais do que em 2017, e é um resultado, do ponto de vista do partido, é histórico, porque chegam a até 41% na segunda volta, é muito. Se você comparar com a primeira vez que eles chegaram ao segundo turno, que foi em 2002, o pai da Marine Le Pen, eu acho que ele fez uma coisa ridícula. Não sei se foi ao redor de 22%, não sei, ao redor de 20%. E hoje em dia é 41%. E é muito para eles. Mas para mim é um pouco um fracasso também. Não é só porque a Marine Le Pen, ela faz não sei quantos anos que ele está tentando ficar no centro, ir para o centro da política, e ela queria ganhar, ela quer ganhar, ela não quer só fazer 40%, 45%. Ela quer ganhar. Então, é uma vitória e é uma derrota também para Marine Le Pen. Então, não é só yupi, que felicidade, porque não é tão assim. Mas é importante ver isso, é importante ver que ela, incrível, a Marine Le Pen ganha nas colônias francesas. Isso é incrível. Na Martinique, na Guadeloupe, ela ganha. Quando são colônias francesas com população negra, com a história de racismo, de escravidão, que o partido da Marine Le Pen historicamente defende, historicamente mostra como um aporte da França à cultura dos povos selvagens, não sei lá. E é incrível porque
E aí você vai a confusão política também, porque nessas regiões, que são nessas colônias francesas, nesses últimos meses teve mobilizações contra o Macron, contra o passe vacinal, se chama aqui, e obrigação de se vacinar. É quase um certificado, né? Vacinal que Como você se, precisa ter. isso, isso. Então, eu acho que é por isso que uma parte da população votou pela Marine Le Pen contra o Macron, sabendo que a Marine Le Pen é uma racista incrível, mas não é a primeira vez que isso acontece. Tem outras colônias francesas também que apreciam muito a Marine Le Pen. E é como também você falou, tem uma parte importante da França periférica, periurbana, da da campo, sabe, pequenas cidades, pequenas aldeias, não sei, que votam pela Marine Le Pen. Isso aí é importante porque é um setor geográfico onde surgiu o movimento dos coletes amarelos. Não sei se dá, não vi ainda, não consegui ver, não sei, não tenho esses dados precisos, mas e não sei se a gente pode dizer que é a mesma população que fez o movimento dos coletes amarelos que vota pela Marine Le Pen. Claro. Acho que tem uma parte que sim, outra que não. Exato. Uma parte que não votou nem Macron, nem Le Pen. Então, não estou dizendo isso, que é a mesma população, claro. Mas é importante ver que o seu discurso, porque o discurso da Marine Le Pen não é somente racista, também é um pouco populista. O seu discurso fala com essa parte da população. Pequenos patrões, com trabalhadores independentes, também trabalhadores rurais ou com as problemáticas de cidades pequenas e tudo, e uma parte da periferia da cidade, mas a periferia, vamos dizer, mais branca, não a periferia negra, árabe e tudo isso. Uma parte votou Macron e outra parte não votou, né? E outra parte não tem direito a votar. Então é isso. Acho que mostra que tem um setor que o Rassemblement Nacional, o partido da Marine Le Pen, já se converteu num partido que é um partido de oposição importante, o principal, talvez um dos principais partidos de oposição na França, mas que eu não sei se eles vão conseguir ultrapassar esse, eu não sei como se fala em português, teto de vidro, existe essa expressão? Sim, existe. E não sei se vão conseguir, porque como eles mudaram o nome e tudo, mas fica na história que é o partido da família Le Pen. Isso não sei, vai ser complicado. Mas é preocupante ao mesmo tempo, como você falou, toda a política do Macron que permitiu também que as temáticas políticas e sociais da extrema-direita, não somente do partido dos Le Pen, mas também do Éric Zemmour e outros, toda a política do Macron tendo como resultado isso, banalizar completamente temáticas que são incríveis. Às vezes eu discuto com pessoas que moram nos Estados Unidos e eles falam, é incrível como na França vocês falam assim, aqui que chamam grand remplacement, o grande reemplaço, que é como se os imigrantes... A grande substituição, né? Isso, grande substituição. Como se os imigrantes, as pessoas da África, iam substituir os franceses na França. Que é ridículo, é uma loucura que vem dos meios mais reacionários e delirantes da extrema-direita. Não, e levando em consideração, Felipe, pegando isso que você falou, levando em consideração esse comentário que você fez, vale lembrar que o ministro do interior do Macron, que é o Gérald Darmanin, né, ele participou de alguns debates com a Marine Le Pen e elogiou o programa repressivo, inclusive que está ligado com a campanha islamófoba, né, contra os muçulmanos, que a extrema-direita sempre faz. Ou seja, existe muita comunhão programática repressiva, né, e racista entre a própria força política do Macron e a extrema-direita, né? Claro que tem isso. Tem isso que... É por isso também que tem muitas pessoas dizem, né? Alguns dizem, fascismo, a Marine Le Pen é fascista. E outras que dizem que é a mesma coisa.
que não é a mesma coisa, mas é verdade que tem muitos pontos em alguns itens, né? Tudo isso que é contra o antirracismo, contra os muçulmanos, e todo esse discurso de segurança, de repressão e tudo, eles têm uns pontos de contato muito importantes. Aí já do que é na política exterior e tudo isso, da economia é um pouco mais, não é a mesma coisa, é diferente, mas tudo que é racismo, tudo isso que é importante dizer, a gente está saindo da eleição talvez a mais racista da história da Quinta República aqui na França, desde os anos 50. Incrível, o nível de racismo é foi e é muito grande, muito importante. E isso aí também é o resultado da política do Macron, não somente do Macron, que não é o único. O Hollande, já o Sarkozy, tem desde quase 15 anos, ou um pouco mais, ou mais, muito mais, que os políticos do centro adotam um discurso cada vez mais à direita. Sim. Mais do Isso, que em alguns países, como os Estados Unidos, que tiveram o Trump e tudo, né? Muito mais. Aqui às vezes tem isso não sei, brincar com os Estados Unidos são todo mundo de direita, liberal, tudo, mas aqui o nível de direita, extrema-direita banalizado é incrível. sim, é isso que eu queria também perguntar, porque isso do ponto de vista do regime, está claro que para a burguesia interessa muito usar essa opressão contra os setores islâmicos, né, contra os negros em especial, contra os imigrantes, para poder fortalecer esse aspecto da direitização do regime. Agora, justamente é uma falsa visão que a imprensa também internacionalmente está tentando transmitir do panorama francês, que tudo está à direita. Isso não é verdade. Como a gente viu no primeiro turno, independentemente do programa que expressou o Jean-Luc Mélenchon, que nós vamos debater aqui especificamente, mas ele expressa de maneira distorcida que não é um giro unilateral à direita que está acontecendo, especialmente nos setores da juventude e da classe trabalhadora, que proporcionalmente também inclui bastante os negros, os imigrantes. Também existe uma polarização à esquerda, como a gente viu, por exemplo, no ato de ontem, né? Ainda que sejam atos iniciais contra o novo governo do Macron, mas já mostraram que sim, nas ruas vai haver oposição, e eu já vi alguns analistas dizendo, inclusive ex-ministros franceses que eram ligados ao Jacques Chirac, dizendo, olha só, o Macron vai ter que se cuidar para tentar trazer a política de volta para os canais institucionais, para que a política não seja feita somente nas ruas. Ou seja, a preocupação justamente é que já se transbordou em muito o âmbito institucional da política. Então, eu ia perguntar justamente sobre esse aspecto de esquerda, da polarização social, o que ele representa e qual a relação disso com o programa do próprio Jean-Luc Mélenchon. O que ele expressa, né? Qual que é a proposta dele agora para as eleições legislativas na França que vão acontecer agora no mês de junho, né? Não, é muito importante o que você está falando, porque, claro, a gente aqui está falando, insistindo na questão mais à direita, mas sempre que tem uma polarização à direita, tem uma polarização à esquerda. E mesmo a polarização à direita que teve, a gente já falou aqui, eu acho não sei, mas sempre que tem uma polarização... A polarização que começou muito forte depois da pandemia, durante a pandemia, em 2020, aqui na França, responde às mobilizações a nível internacional contra o racismo, contra o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, mas também a mobilização massiva que teve aqui no começo do verão daqui, em 2020, pedindo justiça pelo assassinato do Adama Traoré, que teve aqui. Então, é como uma resposta, tudo isso que falavam aqui, não, contra o islamogochismo, que aqui, o islamo-esquerdismo, que chamam, aqui contra as teorias wokistas, não é? Que é como as pessoas que são muito sensíveis às questões sociais e tudo isso é uma resposta justamente
a mobilização pela esquerda, principalmente da juventude e dos setores da periferia, negros, árabes e tudo isso. Toda uma população que não é a população típica, tradicional, que se mobiliza, que estão nos sindicatos, nos partidos políticos de esquerda ou de extrema esquerda, que é uma população que está aí, mas que faz política, mas por outras vias. E uma dessas vias foi a rua. Então, é uma resposta já à direitização do debate político. Na França, é uma resposta a isso. E hoje em dia, que a gente tem o Zemmour, a Marine Le Pen e o próprio Macron, tem também uma polarização que talvez seja um pouco minoritária, mas é uma polarização importante da sociedade à esquerda. E que o Jean-Luc Mélenchon conseguiu canalizar como voto útil eleitoralmente. Vamos ver se isso tem uma tradução política organizacional. Eu não tenho certeza, mas eleitoralmente o Jean-Luc Mélenchon conseguiu, por enquanto, aparecer como a principal força política e um voto útil que oferece uma alternativa de esquerda à direitização da situação política. Então, ele conseguiu absorver uma parte importante do voto dos eleitores do Partido Socialista, do que ficava, né, a parte mais esquerda do Partido Socialista, uma parte dos comunistas, mesmo se o Partido Comunista se apresentou, tem uma parte de eleitores do Partido Comunista que votou pelo Mélenchon e todo um setor de novos eleitores, talvez, da juventude e das periferias. E um setor dos negros e árabes descendentes de africanos que também votou. Não todo mundo, porque é uma parte que votou, mas uma parte importante, porque Mélenchon aparecia como, falsamente, mas parcialmente, como uma alternativa não racista num debate que é horrível, horrivelmente racista, claro. E não é para dizer que o Mélenchon é racista, não é isso, mas já teve algumas declarações muito polêmicas e que iam no sentido do racismo nos últimos anos. Então, é isso que representa. Quando eu falo que uma alternativa de esquerda nesse panorama político, não é que ele tem como se você lê a imprensa internacional, falam de Mélenchon como uma extrema esquerda. De quê? Mesmo ele fala que não é de extrema esquerda, mas o seu programa não é muito radical assim como um super radical. Mesmo se você comparar, tem muitos artigos e debates que falam disso. Se você comparar o programa do Mélenchon com o programa do Mitterrand nos anos 80, o programa do Mitterrand, que era um candidato do Partido Socialista e um político profissional bem de direita, hoje em dia poderíamos dizer, mas tinha um programa mais de esquerda na época. Hoje em dia, o panorama está tão virado para a direita que um pouco de social democracia do programa de Mélenchon aparece como uma coisa bem de esquerda. Então, é isso que atrai e aparece também como alguém que pode ser um candidato sério para dirigir o país. É isso também. Então, permite isso. E hoje em dia, o que ele quase que consegue chegar ao segundo turno contra o Macron, muito pouco, quase conseguiu. E não sei se ia ganhar, eu acho que não. Não sei, acho que não. Mas ele conseguiu, quase conseguiu. E o que está acontecendo agora é que ele está falando de um terceiro turno, que são as eleições legislativas que vão ser agora em junho. Para dizer o quê? Ele está tentando construir uma aliança política eleitoral com diversos partidos políticos que vai desde o Partido Comunista, os Verdes, os ecologistas e também o NPA, o novo Partido Anticapitalista, que por enquanto responderam que estão aí discutindo, vendo como é que eles vão fazer e tudo. E talvez ainda não tenho certeza disso, mas
estão vendo aí ainda, talvez mesmo o que resta do Partido Socialista, que poderiam ir todos juntos numa espécie de aliança política e participar nas eleições parlamentares para tentar obter uma maioria, não sei, sim, ganhar as eleições e impor, é uma fantasia, né? Impor Mélenchon como primeiro-ministro. Porque eles falam, se o Macron ganhou a eleição presidencial, mas se a gente ganha a eleição legislativa, a gente pode impor que Mélenchon seja o primeiro-ministro do Macron. Já existiu isso na França, de ter um presidente de esquerda socialista, do Partido Socialista, e ter um primeiro-ministro de direita. O Jacques Chirac era o presidente de direita, mas tinha o Jospin, que era o dirigente do Partido Socialista, que era o primeiro-ministro no fim dos anos 90, princípio dos anos 2000. Então é isso é a ideia, que é uma ilusão. Uma ilusão porque o regime mesmo, como funciona o modo de eleição na França é muito antidemocrático, não tem proporcional, não tem eleição, a eleição não é proporcional, senão é uninominal e a 2 turnos. Quer dizer que no primeiro turno todo mundo se apresenta nas circunscrições, não sei se você falou assim. Circunscrições eleitorais, sim. Isso. E todo mundo se apresenta, mas os 2 primeiros candidatos que chegam vão à segunda volta, no segundo turno. E aí todo mundo faz aliança e quem ganha tudo. Então, isso permite ter, digamos, que permite que tenha um monte de negociações, aí um pouco, sabe, com partidos tradicionais, e geralmente favorece os partidos que têm relações um pouco clientelares, sabe? E, então, vai ser muito difícil para mim, pode ser que eles ganhem uma parte importante de deputados, que eles, não sei, cheguem a um número importante de deputados, mas ganhar vai ser muito difícil para mim é como uma manobra do Mélenchon de fazer crer que é possível e obter um grande número de deputados e, ao mesmo tempo, aparecer como a principal força de esquerda em geral, vamos dizer, não é a esquerda como a gente entende, mas sabe, que vai desde a social-democracia até a esquerda mais anticapitalista e tudo, que seja a força hegemônica. E para isso, tentar absorver, por exemplo, como o NPA, que é um partido que se reivindica anticapitalista, que está em negociações para participar em listas com o Mélenchon. Então, seria uma forma de hegemonizar completamente esse setor eleitoralmente, pelo menos eleitoralmente. Vamos ver organizacionalmente se eles podem capitalizar também. Entrando nisso, sim, você mencionou agora o NPA, né, o novo Partido Anticapitalista, e é importante também entrar nesse tema, justamente porque essa discussão sobre o terceiro turno que o Mélenchon faz é bastante institucional, né? É uma estratégia totalmente por fora do último ciclo de luta de classes, de grandes batalhas nas ruas que se deram na França contra o governo Macron e também contra a extrema-direita, e também está incluído no marco de um programa que não é nada anticapitalista, né? No caso do Mélenchon, o programa do Mélenchon, para além de certas críticas que ele veio fazendo agora à OTAN no marco da guerra da Ucrânia, é um programa que está longe de ser anti-imperialista. Pelo contrário, ele atua no interior dos marcos da Quinta República, esse regime imperialista francês. E é muito importante depois a gente vai voltar no final nessa discussão sobre a importância de ter um programa anti-imperialista e anticapitalista na França, como uma verdadeira esquerda, né, que deveria surgir e se desenvolver aí. E o NPA, o novo Partido Anticapitalista, como você mencionou, vem se discutindo ou negociando a sua integração nessa coalizão nos marcos de um programa soberanista, reformista, que aparece como de esquerda, mas que não tem nada de anti-imperialista, algo que é tão fundamental na União Europeia, imagina. Então eu queria que você entrasse um pouco mais nesse tema do NPA, porque é um partido
que ficou conhecido internacionalmente, pelo menos nos círculos, né, da esquerda, como o grande exemplo do projeto de partido amplo. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo a crise profunda, uma crise histórica, de um partido que tem origens diferentes do NPA, mas que também se pautava por esse mesmo projeto de partido amplo que é o PSOL. Né? O PSOL aqui está se afundando no marco de uma diluição completa, a chapa Lula-Alckmin, a aliança do reformismo petista com a grande burguesia brasileira, representada pelo Alckmin em diversos partidos do regime, e do outro lado fazendo uma federação partidária com a Rede Sustentabilidade, que é um partido burguês com figuras golpistas conhecidas a nível nacional, como é a Marina Silva, fazendo quase que, nos fatos, um partido unificado, inclusive programaticamente, um programa burguês liberal que a Rede tem, agora virou o programa do PSOL pelos próximos 4 anos. Então, esse projeto de partido amplo aqui no Brasil também está numa crise bastante grande. E aí o NPA ainda não chegou a adotar posições tão à direita como o PSOL adotando aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo está vivendo um momento de transição para isso, né, Fih? Explica para a gente. Não tem nada a ver ainda com o pessoal, o caso do pessoal e o PT Alckmin, nada a ver, mas uma mudança importante o que está acontecendo com o NPA e o Mélenchon. Porque, como você falou, eu não falei disso, não entrei muito no detalhe do programa do Mélenchon, mas é isso, não somente um programa reformista, mas é um programa soberanista de esquerda. E a soberania não é a soberania de um país dominado pelo imperialismo, como pode ser, não sei, o Nepal, o Brasil, a Bolívia. É uma das principais potências mundiais imperialistas, como é a França. Então, isso é muito importante, só isso, mas também toda a lógica do programa do Mélenchon é uma lógica de gestão do capitalismo e do Estado imperialista francês. E o fato que um partido que se reivindica anticapitalista, como o NPA, esteja falando, discutindo de formar listas comuns para as eleições legislativas, já é um salto importante na adaptação dessa corrente ao reformismo. Porque alguns podem dizer, mas eles vão fazer uma aliança assim, mas o programa que eles vão defender vai ser um programa radical, de extrema esquerda e tudo. É assim que uma parte da direção, acho, do NPA tenta vender, tentou vender a base dos militantes. Mas a realidade é que nessa semana eles tiveram uma reunião com a equipe do Mélenchon, que disseram claramente, a gente fez quase 22% de votos no primeiro turno, a gente impõe as condições. E a condição é que a gente vai partir, a discussão parte do programa do Mélenchon. Não vai ter independência programática. É uma lista comum, é nosso programa, a gente pode discutir alguns aspectos, mas é nosso programa. E nessa semana o NPA publicou um comunicado dizendo explicando qual era, que eles queriam ir até o fim nessa negociação e que eles iam, mesmo se eles não concordavam com alguns pontos importantes do programa que são incompatíveis ou diferentes, mas da França Insoumise, um partido de Mélenchon, eles não iam colocar o seu ponto de vista programático como linhas vermelhas. Não iam como limites, que tudo estava a ser discutido. Quer dizer, que eles estão preparando, talvez, uma adaptação, uma capitulação ao programa reformista, onde eles vão ir como uma construção, se diz em português, não, como o apêndice esquerdo, como uma cobertura pela esquerda da política reformista do Mélenchon.
soberanista. Inclusive, nesse Essa é a comunicado público que eles soltaram, eles relativizam muito a importância de um programa anticapitalista, né? Eles dizem, bom, a gente tem, até preferiria que houvesse alguns pontos programáticos que atacassem mais diretamente os capitalistas, mas isso não é nenhuma linha vermelha para a gente, pode ficar de fora, o programa anticapitalista não tem nenhum problema. Ou seja, como você está explicando, é uma vontade de se integrar num programa que não é inofensivo para os capitalistas, como é o caso do próprio Mélenchon, né? E o pretexto principal disso é que no próximo período a gente tem que se enfrentar a direita de Macron e a extrema direita, como se fosse o perigo do fascismo, do não sei o que lá, justificasse alianças eleitorais com reformistas, diluindo o programa, ou pontos importantes do programa anticapitalista. Isso é muito importante. Não é a primeira vez que o NPA faz isso. Nas últimas eleições, antes das eleições presidenciais, que foram as eleições regionais, o NPA, em duas regiões, já fez aliança com com o partido de Mélenchon. E alianças que tinham, claro, pontos programáticos que eram completamente compatíveis com o capitalismo, uma gestão responsável do capitalismo. Então, é um ponto muito importante, porque, como eu falava, o Mélenchon está tentando hegemonizar o setor, a esquerda da política francesa, indo até os setores mais de extrema esquerda, e cooptar o NPA dentro desse projeto significa também uma forma de deixar o espaço livre para um projeto reformista que venha substituir mesmo se a gente tem um monte de diferenças com o NPA, mas essa ideia que, pelo menos, de lutar contra o capitalismo, contra alguns pontos importantes do capitalismo, e isso é um problema e também que cria uma confusão na cabeça da juventude e dos trabalhadores que simpatizam muito, que podem simpatizar com o PUTU, com o NPA e outras tendências da extrema esquerda, porque eles falam, eles podem pensar que finalmente entre Mélenchon e um partido anticapitalista não tem nenhuma diferença muito pouca. Então, a gente pode ir todo mundo junto e a unidade. E você sabe, as massas, os trabalhadores têm tendência a querer a unidade do que eles percebem como seu campo político. Então, essa política, em vez de clarificar qual as diferenças que a gente tem entre o reformismo e os revolucionários, entre os anticapitalistas e os soberanistas de esquerda, ele cria mais confusão, dizendo que há praticamente a mesma coisa. Se Putu e o Mélenchon podem ir juntos numa eleição, então por que não fazem um partido junto? Então, isso aí é uma forma de liquidar as organizações políticas de esquerda, anticapitalista e revolucionárias. É por isso que não é simplesmente uma denunciação, a gente não está denunciando justo a capitulação ou a adaptação, não sei o que lá. É também uma questão que vai além mesmo do NPA, que cria confusão. E a gente já sabe que isso deu, porque na corrente internacional, onde participa o NPA, o Secretário Unificado, eles já, na Grécia, eles apoiaram a Síriza, que Síriza, em 6 meses, capitulou completamente o imperialismo, e na Espanha, eles estiveram com o Podemos de Pablo Iglesias, e que depois acabou, como hoje, num governo com o Partido Socialista Espanhol. Então, você vê como é um problema muito importante para a gente, pelo menos para os socialistas, para os revolucionários, que vemos a importância de criar, de construir organizações independentes dos trabalhadores revolucionários anticapitalistas. Essa política aí é uma liquidação.
claramente uma liquidação e um problema muito para toda a importante classe. isso que você está mencionando, porque explica muito bem, a partir do exemplo francês, como o constante abandono da independência de classes fortalece programas e projetos que são inimigos da classe trabalhadora. No caso específico da França, fortalece o projeto de um soberanismo de esquerda que se integra, né, ou que busca se integrar ao próprio imperialismo, que não vai trazer nada de positivo para a classe trabalhadora e a juventude, é uma espécie de liquidacionismo, e mostra também como esse projeto de partidos amplos, né, que desde o seu início ali, a meados da década de 2000, já prefigurava várias dessas características, né, essa forma de conceber a construção de um partido sem uma estratégia revolucionária clara, que misturava desde o início reformistas com revolucionários, que não era claro esse ponto programático fundamental da batalha anti-imperialista. Então tudo isso vai se revelando agora com cores mais contundentes no caso da crise do NPA, e é também uma associação que a gente poderia pensar aqui no marco dessa crise histórica que o pessoal vem passando, também tendo defendido desde o seu início esse projeto de um partido amplo, anticapitalista, entre aspas, mas que progressivamente vai se adaptando a renunciar a qualquer perspectiva de independência de classes. E essa é justamente a batalha, né, que nós precisamos, e uma pergunta que eu faria também para a gente encadear essas ideias da esquerda francesa é que justamente nós, aí o Revolution Permanente passou por um processo de luta política muito importante no interior do NPA, do novo Partido Anticapitalista, batalhando também por essas perspectivas de independência de classes, pela construção de um partido leninista de combate, um partido revolucionário que fosse anti-imperialista, internacionalista, e que justamente por isso, por não querer se adaptar ao programa soberanista de esquerda do Mélenchon, foi excluído do NPA, burocraticamente, porque seria um obstáculo a esse caminho que o NPA vem cada vez mais trilhando, né, de se entregar aos braços do Mélenchon. Nós, inclusive, lançamos aí a pré-candidatura presidencial do Anas Kazib, esse operário ferroviário de origem imigrante na França, que foi um fenômeno importante, né, em setores da vanguarda da esquerda, da juventude, do movimento negro, da luta contra a violência policial, por ter expressado esse programa anticapitalista, anti-imperialista. Então, eu queria que você explicasse um pouco qual é a política do Revolution Permanente nesse momento, diante do triunfo do Macron, e a perspectiva da construção de uma esquerda que seja finalmente de independência de classes e que não trilhe o caminho do NPA, né, agora. Não, porque tudo que eu estava falando aqui, se você vê, tudo tem uma perspectiva eleitoral. Quando no começo a gente estava falando que o principal problema é que mesmo a burguesia vê, o problema que vai ter na frente o Macron é a luta de classes, que ele vai ter que adoptar um programa que vai entrar em contradição com com a realidade cotidiana de milhões de trabalhadores e de pessoas precárias e oprimidas e da juventude em tudo. Então, eu acho que é importante ver isso, porque uma adaptação do NPA é também uma adaptação a esse discurso eleitoralista, e você pode ler em alguns lugares também que a suposta perspectiva é: se a gente ter uma boa eleição, isso vai preparar as lutas futuras. E se a gente pegar o exemplo, não a história aí longe, exemplo de história muito próxima, como foi o exemplo da Grécia com Syriza, ou o Podemos, que com a sua aliança com o Partido Socialista na Espanha. Não teve luta depois dessas organizações reformistas chegarem ao poder. Na Grécia, ao contrário, a chegada do Syriza ao poder marcou o fim das lutas. Ou talvez ele já estava chegando no fim das lutas, mas não é que uma vez no poder as lutas começaram. Não, tem uma demoralização incrível. Foi como teve uma traição enorme, a perspectiva da luta de classe
foi até hoje em dia, a Grécia ainda, a classe operária não se recuperou dessa No Estado derrota. espanhol também, né? Porque no Estado E espanhol no a gente Estado viu o espanhol, 15M, a traição do 15M, isso, pelas burocracias sindicais e com participação do Podemos também, do Pablo Iglesias, e em base à derrota da luta de classes é que o Podemos foi cada vez mais se integrando ao regime, bloqueando ou até reprimindo essas lutas sociais, né? exato. É isso. Então, é por isso que é importante discutir disso. E justamente para aí, a pergunta que você fez, colocou aí, a nossa perspectiva justamente não é falar de um terceiro turno eleitoral, mas terceiro turno social. Quer dizer, um terceiro tem que o Macron ganhou, mas agora a gente, já antes da vitória do Macron, a gente falava que temos que começar a organizar a resistência, porque que fosse o Macron ou a Le Pen que tivesse ganhado, os ataques contra os trabalhadores e os setores populares da população vão chover, como se diz aqui. Vai ter um monte, vai ter uma catástrofe de ataques contra os trabalhadores, contra a classe operária. Então, a questão é preparar justamente o terceiro turno social. Quer dizer, e para isso também significa ter uma política de pressão sobre as direções sindicais, porque elas parem com a política de diálogo social e preparem, justamente, comecem a organizar a resistência, organizar a luta contra os ataques do Macron. É por isso que a gente também, e tudo isso também ligado à questão da luta contra as opressões, contra a política racista, homofóbica e tudo isso. É isso que a gente também, no programa do ANAS, a gente defendia muito isso, fazer uma ponte, não é? Entre a luta contra o racismo, por exemplo, e a questão da precariedade, da exploração, como isso era utilizado pela burguesia para explorar e dividir a classe operária. E, ao mesmo tempo, começar a falar da questão de lutar, por exemplo, agora que eles querem fazer uma reforma contra a Previdência, uma reforma da Previdência, preparar justamente uma luta por isso, porque todos os argumentos que eles colocam são falsos. São argumentos dizendo que agora a esperança de vida é maior, então temos que trabalhar mais, não tem dinheiro, e, por exemplo, uma coisa que o ANAS diz muito é que, por exemplo, se você colocar a igualdade salarial entre homens e mulheres, já aí você tem um monte de cotizações patronais que entram nos cofres do Estado para financiar as aposentadorias e tudo isso, tudo mais, por exemplo. E realmente colocar a luta por essas reivindicações sociais e econômicas da classe operária e dos setores populares da população na frente, e não a ilusão de que uma eleição vai permitir de frear o Macron. Não, o Macron, a gente já viu que só é possível frear com uma luta decidida, mas uma luta organizada, não somente uma luta na rua e bloquear, não é suficiente, porque a burguesia, porque tem uma crise ao mesmo tempo, e a burguesia se radicalizou. Tem uma radicalização social, econômica e política da burguesia que não é suficiente, já não basta ir com uma manifestação, não. Tem que ir forte, preparar greves e lutas contra as reformas que vêm. Então, isso que você falou, por exemplo, só para pegar um ganchinho que também foi importante do programa do ANAS, a questão, por exemplo, de a estatização de todos os serviços públicos sob controle e administração dos trabalhadores, né? A questão, porque muito se discute aqui no Brasil, aí na França eu também vi, pude visualizar ao vivo aí no final do ano como a burguesia já começa a debater uma reforma trabalhista, né, para poder intensificar os trabalhos, o ritmo de trabalho, para poder explorar mais os trabalhadores.
E a ideia programática que estava lá na campanha do Onassis, eu também achei bem interessante, que era essa de, contra esse discurso da burguesia, é necessário reduzir a jornada de trabalho, e sem redução salarial, e distribuir as horas disponíveis para todos os trabalhadores, que é um ataque direto aos lucros dos capitalistas. É um programa operário de emergência para atender a situação dos trabalhadores, dos imigrantes, dos negros, dessa população que tem raiva do Macron, que quer raiva também da Marine Le Pen, da extrema-direita, que não gosta de nenhuma das opções do regime e está procurando uma saída independente. Isso está vinculado a esse projeto de uma nova extrema-esquerda na França, né, que a gente está sendo parte. Exatamente, é isso. É colocar reivindicações, e também, não somente reivindicações que sejam as tradicionais do movimento operário, trotskista ou anticapitalista, mas em geral, mas também porque aqui é muito importante a questão do racismo. Muito importante. E o racismo tem não somente consequências políticas e sociais, mas econômicas também. E isso aí também é muito importante ver, e que a extrema-direita, desculpa, a extrema esquerda anticapitalista abandonou muito. Então, é isso que eu acho que claro, como você falou, a questão da nacionalização das grandes empresas, por exemplo, empresas de transporte, que hoje em dia está todo esse discurso sobre a ecologia, a demagogia que eles fazem com a demagogia, mas ninguém quer nacionalizar, por exemplo, a SNCF, que que já é nacionalizada, mas não sob controle operário, é uma empresa normal, é uma empresa estatal, mas que funciona com uma lógica total de uma empresa capitalista. Empresa ferroviária aí, né? É empresa ferroviária nacional. Então, isso aí ninguém quer tocar. E aí uma coisa importante, por exemplo, que poderia combinar ao mesmo tempo reivindicações salariais contra a precariedade e ao mesmo tempo a questão ecológica, né? Como você falou, contra o desemprego, que aqui é uma questão muito importante, porque não é somente um desemprego oficial, mas tem um desemprego que não é oficial, que não aparece na estatística, que é muito importante também. E é por isso que, como você falou, a gente defendia aqui, não defende ainda, a questão de compartilhar as horas de trabalho entre todo mundo para lutar contra o desemprego, e não é, por exemplo, como fazem a extrema-direita e tudo, a culpa dos estrangeiros, ou porque tem funcionários do Estado que não trabalham suficientemente, não sei o que lá. Não, é que tem trabalho. Bom, poderia ter trabalho, mas o problema é que a exploração que eles fazem é a tendência completamente contrária. A gente quer compartilhar as horas de trabalho para trabalhar menos, mas trabalhar todo mundo e ter um salário decente, e o que eles querem é fazer que todo mundo trabalhe muito mais ainda. Por isso também a lógica da reforma da Previdência aqui, fazer com que o povo trabalhe mais. Oficialmente, não vão trabalhar até velho, vão morrer antes, mas essa lógica terrível que tem. Então, frente a isso, não é uma eleição que vai parar a burguesia, porque não é Macron somente. É a burguesia que tem um plano que existe desde há anos. Então, é isso. Só para mostrar que a dar uma luta de classe... arredondada, filho, essa ideia da regeneração da extrema-esquerda na França, como é que nós estamos tomando a partir do Revolução Permanente? Como? Que é uma discussão, né, com o NPA, a construção de um projeto de esquerda que seja distinto desse que se adapta a programas reformistas e que, na verdade, não é uma saída. Sim. Né? Como é que a gente está? Sim, claro, porque também tem isso, quando a gente estava nessa luta importante que você mencionou contra o NPA, dentro do NPA, e que a gente foi expulso depois disso e tudo, foi uma luta que não era somente pelas alianças que o NPA queria fazer com a France Insoumise, com o Partido de Mélenchon, porque isso era uma expressão do ceticismo que eles têm com a luta de classes. Então, que coloca o eixo da política nas eleições e na política mais institucional, e não na luta de classes. E a gente viu que a gente está num país como a França, onde tem muita luta de classes.
às vezes de forma isolada, mas tem lutas. Tem uma geração, tem uma vanguarda operária, tem uma nova geração operária que luta, que às vezes luta sindicalmente, mas não se organiza politicamente. Então, para a gente, o importante é tentar organizar politicamente essa vanguarda operária que existe num país como a França, a juventude que não quer mais desse sistema, que não vê futuro nesse sistema, que seja pela ecologia, mas também pelas opressões homofóbicas contra as mulheres e tudo isso, mas organizar de forma revolucionária e sempre ligada à luta de classes. E essa era, eu acho que era uma das principais lutas que a gente tinha no interior do NPA e que ainda a gente tem, que é o debate que a gente tem com outras correntes, não somente com o NPA, mas também com o Luto Vert, que é outra corrente histórica do trotskismo francês, e que, claro, e que para a gente seria a base de uma nova extrema-esquerda anticapitalista e revolucionária na França. Quer dizer, uma extrema-esquerda que esteja ligada com setores da periferia, com setores da vanguarda operária, da juventude, não tão jovem também, simplesmente setores de trabalhadores que lutam, todo o tempo lutam, mas lutam de forma sindical. Isso é um problema histórico na França, que tem muita luta, mas pouca organização política. Ou teve um pouco, mas que foi cooptado pelo stalinismo, com o Partido Comunista, mas tem para construir novas organizações numa situação que vai ser explosiva na França. Mas se você não tiver um programa e uma orientação que vá nesse sentido da luta de classes, você vai fazer de operários, de sindicalistas, eleitores, mas não militantes revolucionários. E a nossa aposta é isso. Tentar intervir nas lutas e nos processos de luta para organizar, pelo menos, uma parte dos trabalhadores que lutam, ou a maior parte possível dos trabalhadores que lutam, e isso aí poderia dar outra vida e outra cara mesmo extrema-esquerda na França. Menos cética e mais confiante no futuro e principalmente na luta de classes. Sim. E não ter, como hoje em dia, ter que escolher eleitoralmente entre Macron e Marine Le Pen ou um projeto mais ou menos reformista como o do Mélenchon como única alternativa política e que tenha outra coisa que vá além dessa perspectiva muito limitada. Sim. Não, muito bom, Fih. Acho que aqui a gente já pode... encerrando a nossa entrevista, foi muito bom ouvir esse panorama político, especialmente da reorganização da esquerda francesa, que, como eu disse no início, tem muita importância aqui para a gente pensar a própria reorganização da esquerda brasileira depois desse processo, né, turbulento que vai ser esse ano diante das eleições presidenciais. Bom, te agradeço, Fih, por ter dedicado esse tempo para a gente. Quiser dar um último salve aqui para os nossos ouvintes, manda aí. Obrigado. A discussão eu gostei muito. E você sabe, eu estou aqui, a gente vai para discutir disso, a gente vai discutir de outra coisa, falar de outra coisa, mas obrigado. Sim, Felipe, super parceiro nosso aqui do Espectro do Comunismo, então também agradeço o Felipe, agradeço todo mundo que pôde assistir aqui a gente. Compartilhem o programa, mandem comentários e vamos seguir os próximos episódios. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.